Olá, meus amigos, muito boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, vamos estudar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o assunto de hoje é muito importante, vem falando dentro do livro do Apocalipse sobre a terceira mensagem angélica. E o tema é muito importante: a advertência contra o falso culto. Esse é o seu canal Pura Verdade, eu sou Valdemir Bernasconi. Já peço que, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí na opção todas, compartilha este vídeo com todos os seus amigos e, o que é mais importante, deixe o seu comentário dentro desse assunto tão relevante. Nós vamos estudar, mas, como de costume, vamos ter uma palavra de oração para que o Senhor envie o poder do Espírito Santo para esclarecer-nos, iluminando-nos, dando-nos a compreensão necessária para esse assunto. Ore comigo. Soberano e eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de estudarmos a Tua Palavra. É um privilégio muito grande podermos estudá-la. Precisamos, ó Pai, de iluminação, da presença do Teu Espírito Santo e da companhia dos Teus anjos para que nossa compreensão e desenvolvimento no intelecto possa ser o melhor possível e assim nós possamos aprender o que significa esta mensagem tão importante e, o mais, colocá-la em prática. Abençoa todos que estarão conosco e aqueles que verão esse vídeo posteriormente. Que o Senhor possa cuidar de cada um, acrescentando fé, perseverança e desejo de aprofundar-se mais e mais na verdade da Tua gloriosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Amém. A advertência contra o falso culto. Temos uma pergunta muito interessante. O que indica que as mensagens da hora do juízo e da queda de Babilônia moderna constituem partes integrantes de uma tríplice mensagem? Essa tríplice mensagem encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. Mas no verso 9 nos diz o seguinte: seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Muito bem, em relação à besta, esta besta é descrita em Apocalipse capítulo 13, verso 10. Pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida do poder civil, tendo autoridade para punir os dissidentes. História da Redenção, páginas 381. A segunda besta de Apocalipse 13, 11 a 18, ordena que a humanidade adore a primeira besta, semelhante ao leopardo. Vamos ver aqui pontos importantes que identificarão a primeira besta de Apocalipse 13 como sendo o papado. Primeiro, no capítulo 13, verso 1, verso 5 e verso 6, diz que é um poder blasfemo. Por que blasfemo? Blasfemo porque alega ter autoridade, de perdoar pecados através dos seus sacerdotes. A pessoa comete pecados, então vai ao confessionário e expõe ao sacerdote os seus pecados. Então o sacerdote ministra
uma solução, né? E dizendo que então, se a pessoa pôr em prática aquilo, então a pessoa é perdoada. Lembrando-se que Jesus, muitas vezes, pelos judeus, ele foi considerado estando blasfemando, porque Jesus, ele muitas vezes dizia ter autoridades de perdoar os pecados, né? E, inclusive, esta foi uma acusação fortíssima que infelizmente levou o nosso Salvador à cruz do Calvário. Amparada pelo poder civil, ela estabeleceu um sistema de culto que se opõe ao cristianismo bíblico, ou seja, a orientação bíblica foi dispensada e foi colocado nos seus rituais o seu próprio sistema. Também é considerado como um poder perseguidor, Apocalipse 13, verso 7. Também diz que é um movimento que tem influência mundial, Apocalipse 13, verso 7. Amados, o tempo da mensagem, ou seja, o cumprimento de Apocalipse 14, 9, só se dará quando houver sido formada a imagem, a primeira besta, e for imposta a marca ou sinal de sua autoridade. Quando ocorrer o cumprimento dessas medidas, o grande número de pessoas adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, então o fim do tempo da graça estará próximo. Lição da Escola Sabatina, 893, página 99. Assim como a primeira e segunda mensagens angélicas, a terceira também é colocada no Apocalipse dentro do contexto dos acontecimentos finais, antes da volta de Jesus, a ceifa, Apocalipse 14, verso 14. Então a ceifa vem logo em seguida. A mensagem do terceiro anjo, abrangendo a mensagem do primeiro e do segundo anjo, é a mensagem para este tempo, para o nosso tempo. Testemunhas, volume 8, página 197, e Lição da Escola Sabatina, 893, página 71. Queridos, encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo, fatos que se deu em 1844, e ficando em pé diante da arca, ao qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos em cerrado combate com a besta e a sua imagem. E sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes. Primeiros Escritos, páginas 254. A terceira mensagem angélica e o sábado. O começo e a terminação da mensagem do terceiro anjo estão dentro do período de tempo abrangido por Apocalipse capítulo 11, verso 15 a 19. A cena se desenvolve depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844. O que se deu em 22 de outubro de 1844? Guilherme Miller, ao estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, chegou à conclusão que Jesus viria nesse período de 22 de outubro de 1844. Mas a data passou e Jesus não veio. E isso é conhecido como o grande desapontamento. Muito bem, a cena se desenvolve, depois desse desapontamento e culmina no fim do tempo da graça, quando os ímpios e os justos são separados
definitivamente. Apocalipse 22, versículo 11. Quando Deus abriu o lugar santíssimo no céu, em 1844, portanto, foi chamada a atenção para a arca. Ela contém a lei, inclusive o sábado do quarto mandamento. Esse quadro profético se cumpriu na ênfase dada à lei e ao sábado depois de 1844. Então, a mensagem de restauração do sábado bíblico, o quarto mandamento, ganhou força a partir do desapontamento de 1844. A questão do sábado verdadeiro contra o falso sábado é fundamental para a compreensão desta parte do livro do Apocalipse. Você pode também ver aí Apocalipse 11, 19, 12, 17, também o capítulo 13, versos 14 ao 17, o capítulo 14, do 9 a 11 e também o capítulo 14, verso 12. Todas essas passagens referem-se ao mesmo período de tempo. A história cumpre a profecia revelando a restauração da verdade sobre o sábado depois de 1844. Outro cumprimento envolverá a exaltação do domingo, no estabelecimento da imagem da besta e de sua marca ou sinal. O clímax será a exigência mundial de que seja honrado o caráter sagrado do domingo. Isto requererá que os habitantes da terra tomem uma decisão que significará vida ou morte para eles. Lição da Escola Sabatina 893, página 98. Uma imagem à besta. A formação dessa imagem é trabalho da segunda besta, cujo calmo surgimento e suave profissão traduzem um notável símbolo dos Estados Unidos. Aqui pode ser encontrada uma imagem do papado. Quando as igrejas do nosso país, ou seja, os Estados Unidos da América, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, e influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. Então será a verdadeira igreja assaltada pela perseguição, como foi o antigo povo de Deus durante a Idade Média. História da Redenção, página 381 e 382. A marca ou sinal da besta é a marca de autoridade da primeira besta do capítulo 13, imposta pela segunda besta. Que é, pois, a mudança do sábado, senão um sinal de autoridade da Igreja de Roma ou o sinal da besta? O Grande Conflito, página 449. Um sinal de autoridade papal. A Igreja Católica Romana tornou a não observância do domingo um pecado mortal. No começo da Idade Média, os sacerdotes descobriram cartas do céu para assustar as pessoas e levá-las a observar o domingo em lugar do sábado bíblico. Em 1504, o Papa Leão IX excomungou toda a Igreja Ortodoxa Oriental, em parte porque os ortodoxos celebravam o sábado do sétimo dia. De todas as principais ramificações da cristandade, a Igreja Católica tornou-se a que mais se opõe ao sábado do sétimo dia. O Papa pode modificar a lei divina, disse Petros de Angarano. O sábado, o mais glorioso dia na lei, foi mudado para o domingo, chamado de o dia do Senhor. Pela autoridade da Igreja Romana, declarou o arcebispo de Régio
no decisivo Concílio de Trento. Ele diz: nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado do sétimo dia para o domingo, primeiro dia da semana. Declarou o Catecismo do Convertido. Lição da Escola Sabatina, 893, página 101. Amados, Deus não mudou a sua lei, mesmo para dispensar Jesus do Getsemane e da crucifixão. Mas um grupo de dirigentes cristãos sentiu-se livre para alterá-la e para molestar, perseguir e excomungar milhões de cristãos que resolveram obedecer à lei dos 10 mandamentos. A responsabilidade é muito grave. Mervyn Maxwell, Deus se importa. Pacific Press, 1985, páginas 379 e 380. Citado também na lição da Escola Sabatina, 893, página 101. Com relação ao tempo, quando será recebida essa marca ou sinal? É somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e esse levado a optar entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, é que, então, aqueles que continuarem a transgredir a lei de Deus hão de receber o sinal ou a marca da besta. O Grande Conflito, página 101. Então, queridos, todos serão devidamente avisados e alertados e orientados, e todos terão poder de decisão, poder para escolher o que é certo ou o que é errado. A imposição da marca da besta por lei ainda não ocorreu. No futuro, alguns observarão o domingo porque, apesar das adequadas evidências em contrário, estarão convencidos de que isso é o que devem fazer. Muitos intérpretes da profecia chegaram à conclusão de que são esses que receberão a marca simbólica em sua fronte, ou seja, na sua consciência. Outros só aceitam a observância do domingo por causa das penalidades civis que teriam de sofrer se não o fizessem. Acreditam-se que estes são os que receberão o sinal em sua mão direita. Lição da Escola Sabatina, 893, página 101. O anjo do selamento e o terceiro anjo. Qual é a relação entre o anjo do selamento, de Apocalipse 7, 1 a 3, e o terceiro anjo, de Apocalipse 14, 9 a 11? Notemos que dois aspectos da mesma mensagem. Nestas duas cenas temos dois anjos simbólicos ministrando ao mesmo tempo, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Um aplica o selo de Deus vivo, que resulta no selamento dos 144.000. Outro adverte as pessoas de que não devem receber a marca ou o sinal da besta. Isso resulta num grupo leal que estará livre dessa marca, mas guardará os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Esse grupo se compõe dos 144.000. Com o nome do Pai escrito na fronte, o fato é que, nessas duas profecias, vemos o mesmo anjo, o movimento de dois aspectos correlatos da mesma mensagem. O anjo com o selo do Deus vivo, mencionado no capítulo 7, é, portanto, o mesmo que o terceiro anjo do capítulo 14. Uriah Smith, As Profecias do Apocalipse, página 115. Lição da Escola Sabatina, 893, página 59. A pergunta é: estamos nós dispostos a fazer o que Deus ordena? A verdadeira questão é: a quem prestaremos obediência e culto? O inimigo é Satanás e seus agentes. Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Primeiro, ele batalhou
Deus e o seu povo por meio dos poderes do paganismo. Mais tarde usou o cristianismo apostatado para fazer isso. No conflito final, coligará todas as forças da apostasia e o poder político para eliminar os seguidores de Deus que continuam a proclamar o Evangelho eterno, com suas advertências contra a marca da besta. A questão é se obedeceremos a Satanás e às forças confederadas do mal quando os governos se unirem para impor a observância do domingo. Na realidade, não há terreno neutro. Precisamos nos colocar de um lado ou de outro. O Grande Conflito, páginas 610, 611, e lição da Escola Sabatina 893, página 102. A quem vamos adorar? A quem vamos obedecer? Obedeceremos a Deus e a sua lei, guardando o legítimo sábado do quarto mandamento, sétimo dia da semana, ou obedeceremos aos governantes deste mundo, obedecendo e seguindo as suas leis e guardando o seu falso sábado, ou seja, o primeiro dia da semana, também conhecido como domingo. A decisão está em sua e em minhas mãos. O que faremos? Oremos a Deus para que Deus nos dê forças e capacidade para que nós tomemos decisão ao seu lado. E sejamos como os apóstolos que disseram: mais importa servir a Deus do que aos homens. Meus amados, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.